guys, how are you? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Bom, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos utilizar o livro, tá bom? Então pega ele rapidinho e vamos começar a nossa aula, tá? Bom, open your book in the page 47, página 47. Lembram que nós começamos, em algumas aulas atrás, nós começamos a falar sobre comida, não é verdade? Nós falamos ali sobre alguns alimentos, nós aprendemos alguns alimentos em inglês. Bananas, bell peppers, eggs, lemons, o que mais que a gente viu? Bastante coisa, né? Broccoli, muitos alimentos. Alimentos saudáveis, não saudáveis, né? E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre esse assunto, tá? Olha só, lá na página 47, number 6, nós temos aí um diálogo, tá bom? Nós temos um diálogo, nós vamos ouvir o áudio com esse diálogo e o que vocês vão fazer? Acompanhando aí no livro, vocês vão tentar pronunciar junto com o áudio o que eles estão falando, tá bom? Para vocês treinarem a escuta de vocês e a pronúncia. Depois nós vamos voltar, tá bom? Quando o áudio terminar, nós vamos voltar e juntos nós vamos repetir esse diálogo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir, prestem atenção, fiquem bem atentos, tá? A pronúncia de cada palavrinha e vejam aqui no diálogo, leiam aqui no diálogo para vocês verem como que é a pronúncia de cada palavrinha que está aqui, tá? Vão assimilando o que está escrito com o que eles estão falando. Vamos lá? Page 47, Activity 6. Listen and say. Then talk. What do you usually have for breakfast? I usually have bread and butter and something white. It's milk. Very good, guys. Agora é a nossa vez. Vamos lá. Então, eu vou ler um pouco mais pausado, tá? Que o áudio, para vocês irem acompanhando comigo e assimilar as palavras que vocês estão lendo com o que você está ouvindo. Então, olha só. Vamos lá. What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? O que você costuma ter no café da manhã? Então percebam aí, ó, usually, costuma, né? Nós usamos essa palavrinha usually para nos referir a uma frequência, tá? Eu costumo ter, eu costumo fazer, sabe? Então, nós usamos assim. Então, what do you usually have for breakfast? O que você costuma ter no café da manhã? E aí ele respondeu, ó, I usually, viu? Ó, na pergunta teve o usually e na resposta ele também usou usually. Eu costumo, I usually have bread, lembra? Nós aprendemos bread, pão, bread, and butter, lembram? Manteiga, né? And something white, algo branco, né? Ele está falando, ó, eu costumo ter pão e manteiga e something white, algo branco. Ele não sabia o que era aquele algo branco. E aí, a coleguinha dele vai falar, ó, it's milk. Isso é leite. It's milk. Ok? Então, o que nós vamos entender hoje, o que nós vamos focar hoje? Nós vamos relembrar essa pergunta. Nós já falamos sobre ela na aula passada, né? Como saber o que a pessoa costuma comer, o que ela costuma ter nas suas refeições, né? Então aqui, nesse diálogo, nós vimos sobre o café. Mas vocês vão perceber que essa pergunta
pode ser usada para saber qualquer refeição. Quer ver como? Vamos lá na página 100, na página 100, na página 100. Olha só, a página 100, nós temos aqui esse quadro, tá vendo? Ó? A garotinha está comendo e nós temos aqui um diálogo também. Esse diálogo, vocês vão perceber que aquela perguntinha que nós vimos, nós podemos usar para saber qualquer outra refeição. Não é somente para saber o café da manhã. Você pode saber qualquer outra refeição usando essa perguntinha. Vamos ver como, olha só. What do you, olha só, igualzinho. What do you usually have for lunch? Aqui ela está almoçando. Lunch, almoço, tá bom? Não é lanche, apesar de você falar parecido, né? Lanche não é lanche, tá bom? Lunch é almoço. Nós já aprendemos isso, tá? Então, para saber o que a pessoa costuma ter no almoço, então você vai fazer essa pergunta: What do you usually have for lunch? Ok? What do you usually have for lunch? E aí, aqui a garotinha, né, está respondendo, ó. I usually have a sandwich, salad, orange juice and an orange for lunch. Então, olha só. Percebam algo que ela falou, né? Que ela costuma ter sanduíche, salada, suco de laranja e laranja para o almoço. Então, percebam que a estrutura da pergunta e a estrutura da resposta são da mesma forma. Vamos lá. A pergunta será sempre dessa forma. What do you usually have for? E aí você coloca qual a refeição que você quer saber. Ok? Viu como é tranquilo? Então nós usamos essa pergunta, tá? Para saber qualquer refeição. What do you usually have for lunch? What do you usually have for breakfast? What do you usually have for dinner? What do you usually have for snacks? Que é o lanche, né? Snacks, lanches. Ok? Aí, observem que a resposta é da mesma forma, ela vai ser da mesma forma para qualquer uma das refeições. Você vai usar o usually have também, ok? Usually have. Então você vai falar como? I usually have tananana. I usually have tananana. Viu? I usually have, ok? Então, I usually have você usa na pergunta, I usually have você usa na resposta, tá bom? E aí você completa, né? Para ficar bem completinho as suas informações. Então, se alguém pergunta para você, what do you usually have for dinner? E aí você pode falar, ó, I usually have, observem, I usually have pizza for dinner, ok? Então, você perguntou sobre a refeição e a pessoa respondeu ali os dois, ó, pergunta e resposta com usually have, tá? Essa ordem, usually have, não é have usually, tá? Usually have, tá? Costuma ter, né? Ok? Bom, guys, então nós aí relembramos estas perguntinhas, né? Essa pergunta aqui, como que a gente faz para saber o que a outra pessoa costuma comer nas refeições, e nós vimos como responder, tá? Usually have na pergunta, usually have na resposta. What do you usually have for tanana? I
use, have, tananã, ok? O tananã é para você completar com as informações referentes aí à refeição que você quer saber, tá bom? Bom, agora olha só. Tudo isso que eu falei, tudo isso, nós vimos na aula anterior, nesse áudio aqui que nós vamos ouvir de novo, tá? Nós vamos ouvir novamente. Nós já ouvimos, né, na aula anterior, mas nós vamos ouvir novamente. Para quê? Para fixar na nossa mente, na nossa cabeça, essas informações que eu passei agora, tá bom? E pra gente focar aqui, ó, lembrar e relembrar as pronúncias dessas perguntas. Então, nós vamos voltar lá na página 46, 46, tá bom? Lá no quadrinho Explore, que nós já vimos na aula anterior, e nós vamos ouvir esse áudio novamente. Então, vamos lá? Page 46. Explore. 6 a.m. What do you usually have for breakfast? 12 p.m. What do you usually have for lunch? 8 p.m. What do you usually have for dinner? What do you usually have for breakfast? I usually have eggs, pancakes, and milk. Muito bem, guys. Vamos lá. Percebam que aqui no cantinho, acima de cada imagenzinha, nós temos o horário, certo? Temos o horário. Ele falou o horário, ó, no áudio, né? Ele falou ali para identificar. Então, olha só. Primeiro quadrinho aí, o primeiro desenho, né? A primeira imagem, 6 a.m. Lembra que o a.m. nós usamos a partir da meia-noite até o meio-dia. E aí ele quer dizer o quê? Manhã, né? Aquela madrugada ali, manhã, tal, né? Então, lembra? Manhã, a.m. A partir da meia-noite até o meio-dia. Então, se eu estou falando aqui, ó, 6 a.m., estou querendo dizer o quê? 6 da manhã, tá bom? 6 da manhã, 6 a.m. Então, 6 a.m., ele pergunta, ó, what do you usually have for breakfast? Então, repitam comigo. What do you usually have for breakfast? Ok? What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? O que você costuma ter no café da manhã? Lembram? 6 a.m. Café da manhã, tá bom? O segundo quadrinho aí, nós temos o horário, ó. 11 p.m. 11 p.m. Bom, 11 p.m. Olha só o p.m. aparecendo aí. p.m. nós aprendemos que nós usamos ele a partir do meio-dia até a meia-noite. Então, todo esse período aqui, ó, a partir do meio-dia até meia-noite, nós usamos p.m., porque ele vai se referir à tarde e à noitezinha ali, ok? Então, aqui, ó, 11 p.m. é o mesmo que meio-dia, tá bom? Então, se é o mesmo que meio-dia, nós também podemos usar midday, lembra? Midday, meio-dia, tá? Então, aqui, se é meio-dia, nós vamos falar sobre qual refeição? Almoço. Então, vamos lá? What do you usually have for lunch? Então, repitam comigo. What do you usually have for lunch? What do you usually have for lunch? Ok? O que você costuma ter no seu almoço? Próximo, ó. 8 p.m. 8 p.m. Olha o p.m. aí. Então, se tem o p.m., nós estamos falando de qual horário? Noite. 8 p.m. 8 da noite, tá? 8 p.m.
Então, nós vamos falar sobre que refeição? Jantar. Então, vamos lá? Repitam comigo. What do you usually have for dinner? What do you usually have for dinner? Ok? E aí, no final do áudio, né, ele faz a pergunta novamente sobre o café da manhã e temos a resposta. Então, nós vamos repetir aqui para treinar a pergunta e resposta. Pergunta: What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? E aí ele responde, ó, I usually have. I usually have. Não se esqueçam que nós temos que usar o usually have. I usually have eggs, pancakes and milk. Ok? Bom, guys, muito bom. Relembramos bastante coisa, né? E eu tenho certeza que nós aprendemos também, né, coisas novas. E agora nós vamos para o nosso dever de casa. Então, o nosso dever de casa está lá no workbook, na página 113, na página 113. Olha só. Number 2. Nós vamos fazer number 2. Já fizemos number 1, né? Agora nós vamos fazer number 2. O que vocês irão fazer? Number 2. Vocês vão responder essas perguntas aqui sobre os seus hábitos alimentares, tá bom? Então são respostas pessoais, tá? Eu não vou corrigir as comidas, tá? Mas eu irei observar, né? Quando nós formos corrigir juntos, nós vamos corrigir a questão da resposta, se vocês estão usando I usually have corretamente, né? E somente mesmo a escrita dos alimentos que vocês forem colocar, tá? Mas são respostas pessoais. Então, vocês vão responder, ó, What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Tá bom? Então, vocês vão escrever aí os seus hábitos alimentares. Em inglês, tá, galera? Em inglês, ok? Bom, então por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dúvida na atividade, dúvida no conteúdo, em alguma palavra, alguma pronúncia, pode me procurar, tá bom? Que eu vou ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. See you!